Glória a Deus. Boa noite, a paz do Senhor a todos, que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você mais uma noite, que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua família e todos os seus caminhos. Que o Senhor te livre e te guarde. Eu tenho uma mensagem, uma palavra de Deus ao seu coração, uma mensagem que vai trazer edificação, que vai abençoar a sua vida, em nome de Jesus Cristo. No Evangelho, meus irmãos, de Marcos, isso mesmo, no capítulo 8, no versículo, meus irmãos, 34, Jesus, meus irmãos, ele traz uma mensagem, e a seguinte mensagem é a seguinte para os seus discípulos: que cada um deve levar a sua cruz. A cruz, meus irmãos, é a gente suportar as aflições. É a gente, meus irmãos, saber que nós iremos negar os nossos desejos para que nós possamos servir ao Senhor Jesus Cristo. E ele disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, isso mesmo. Disse-lhe: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Jesus disse: se alguém quer me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Não tem como, meus irmãos, a gente servir a Jesus Cristo se a gente não negar a si mesmo. Porque, meus irmãos, a vontade do homem, do ser humano, meus irmãos, é satisfazer os seus desejos, as suas vontades, isso mesmo. Esta é a natureza de todo ser humano aqui na Terra. Mas é preciso que nós venhamos negar esta vontade, esses desejos, isso mesmo, renunciar e carregar a nossa cruz, que é isto, né? A gente constantemente, meus irmãos, negar as nossas vontades. E ele disse assim, preste bem atenção: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Se alguém, meus irmãos, nesta vida, quiser, meus irmãos, conservar a sua vida, os seus desejos, lutar, meus irmãos, apenas pelos seus desejos, as suas vontades, como a própria palavra mesmo diz, se alguém, meus irmãos, quer salvar isso mesmo, a sua vida aqui nesta terra, isso mesmo, para satisfazer os seus desejos, vontades, concupiscências, esta pessoa ela estará o quê? Perdendo a sua vida. E Jesus, ele disse: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Isso mesmo. Salvar como? É achar, meus irmãos, que tem direitos, meus irmãos, exigir, cobrar, meus irmãos, viver cada dia mais para satisfazer as suas vontades, a concupiscência, isso mesmo, e diversas outras coisas mais. E ele disse assim, preste bem atenção: mas qualquer que perder a sua vida. Perder como, pastor? É negando, meus irmãos, é abrindo mão, meus irmãos, de muitas coisas que não vai trazer frutos para a sua vida espiritual, que não vai acrescentar para o reino de Deus. Muitas vezes você vai ser rejeitado, até mesmo visto com os olhos, meus irmãos, diferentes, mas você tem um propósito. O seu propósito, meus irmãos, não é terreno, é um propósito espiritual, isso mesmo. E somente, meus irmãos, quem está disposto, quem compreende o que é o reino de Deus, quem recebe Jesus Cristo no coração, meus irmãos, é que está disposto, meus irmãos, a abrir mão, isso mesmo, abrir mão, carregar a sua cruz para servir a Jesus Cristo. E ele disse assim: pois que aproveitará o homem ganhar, olhe bem, pois que aproveitará o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? O que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? É o que nós temos visto e ouvido nesses tempos, meus irmãos, desde os dias que Jesus anunciou até hoje. As pessoas, elas têm buscado cada dia mais ganhar e buscar, meus irmãos, o mundo, e têm perdido a sua alma. As pessoas têm lutado mais pelas coisas da terra, materiais,
pela vaidade, a luxúria, do que buscado mais a edificação para a sua vida espiritual. Jesus, meus irmãos, no Evangelho de Mateus também, ele disse: ajuntais e buscais tesouro nos céus, onde a traça e a ferrugem não corrói. Quer dizer, meus irmãos, Jesus diz: buscai, pois, primeiro o reino de Deus. Isso mesmo. Se nós, meus irmãos, construir um tesouro no reino de Deus, você pode ter certeza que este tesouro é permanente. Isso mesmo. Não haverá traça, ferrugem, nem ladrão que possa corroer. Mas aqui na terra, meus irmãos, tudo aqui, meus irmãos, é corroído. Pode ser, meus irmãos, roubado. Pode ser, meus irmãos, a traça pode comer e vice-versa. Mas nós devemos, meus irmãos, construir um tesouro, meus irmãos, no reino de Deus. E este é permanente. Jesus, meus irmãos, em uma parábola, meus irmãos, de uma passagem, parábola não, nenhuma passagem, onde ele se encontrou-se com um jovem rico, ou um jovem rico, perdão, se encontra-se com Jesus, ele disse: mestre, Senhor, eu tenho observado todos os mandamentos, eu tenho honrado pai, mãe, eu tenho procurado cumprir os mandamentos, e Jesus amou, né, aquele jovem que era rico. E Jesus disse assim, e ele disse: o que me falta para herdar o reino de Deus? Jesus disse: vai e vende tudo e segue-me. Aquele jovem rico, meus irmãos, ele buscava cumprir isso mesmo, parte ou por completo os mandamentos. Só que o coração dele, meus irmãos, era um coração que estava nas coisas da terra. Isso mesmo. Era como a mensagem que Jesus disse. Ele buscava até cumprir os mandamentos, isso mesmo. Mas só que, na verdade, meus irmãos, ele estava ganhando o mundo e ele estava perdendo o reino de Deus, porque o coração dele, meus irmãos, estava nas coisas aqui desta terra. E Jesus disse: olha, te falta uma coisa, vende tudo que tu tens e me segue. Isso mesmo. A Bíblia diz, meus irmãos, no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, 17 ao 31, que aquele jovem rico, meus irmãos, ele se entristeceu muito, deixou Jesus e foi embora. Jesus disse, olha que interessante, Jesus disse: é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os seus discípulos disseram: quem poderá se salvar então? Jesus disse: tudo é possível. Meus irmãos, o problema não era as riquezas daquele jovem rico. O problema era que o coração dele estava nas coisas que ele tinha, nas suas riquezas, nas coisas desta terra. Ele cumpria, meus irmãos, os mandamentos, isso mesmo, todos, mas o coração dele, meus irmãos, nunca esteve no reino de Deus. Ele, meus irmãos, buscava ser aceito, isso mesmo, até, meus irmãos, pela lei de Deus, mas o coração dele, na verdade, não estava no reino de Deus, não estava, meus irmãos, em seguir a Jesus Cristo verdadeiramente. E é isso, meus irmãos, nós devemos constantemente, meus irmãos, buscar o reino de Deus. O diabo, meus irmãos, em um determinado momento, ele ofereceu riquezas, bênçãos a Jesus. Ele ofereceu, meus irmãos, tudo que a glória do mundo. Ele disse: olha, de tudo isso eu te darei, Senhor. Lá em Mateus 4, na tentação de Jesus. O diabo ofereceu riquezas, bênçãos, tudo que o ser humano poderia imaginar, o diabo ofereceu a Jesus. E Jesus, meus irmãos, negou, porque o diabo, meus irmãos, ele quer roubar, é a alma, é o propósito de Deus. O diabo queria, meus irmãos, destruir o plano de salvação por meio de Jesus Cristo. O diabo, meus irmãos, ele quer roubar, meus irmãos, a salvação das pessoas. Ele ilude, ele engana, isso mesmo, ele mostra a aparência do mundo, ele mostra, meus irmãos, a cobiça, a concupiscência do mundo e da carne, meus irmãos, para atrair as pessoas pelos olhos, para enganar, engodar as pessoas. Mas nós devemos, meus irmãos, não devemos trocar a nossa alma por nada. Não troque a sua alma, isso mesmo, por nada, pelas ofertas que o diabo oferece, ou até mesmo o mundo, isso mesmo. Negue a si mesmo, negue as ofertas do inimigo, negue as ofertas do mundo e busque o reino de Deus. Jesus, ele quer salvar a sua vida, isso mesmo. Jesus, ele quer salvar. Aceite a Cristo esta noite, receba Jesus Cristo no seu coração. O maior patrimônio, meus irmãos, de uma pessoa é receber Jesus Cristo,
é seguir a Jesus. Por mais que você diz assim, pastor, eu abri mão, eu perdi, isso mesmo, não importa. Se você estiver seguindo a Jesus Cristo, você terá um tesouro particular no reino de Deus, onde a traça, a ferrugem, o ladrão, onde não mina, não rouba e ninguém pode tocar. Construa algo no reino de Deus para a sua vida, isso mesmo. Não é que Jesus, meus irmãos, quisesse as riquezas daquele jovem rico, ou que Jesus não queira que alguém prospere ou até mesmo seja abençoado. O problema é onde está o coração, o problema é onde está a prioridade das pessoas. O problema, meus irmãos, é o que as pessoas estão fazendo, isso mesmo, deixando Cristo de lado, isso mesmo, e cada dia mais, meus irmãos, seguindo a sua vontade, isso mesmo. Jesus, ele quer salvar você. Receba Jesus Cristo, faça o que Jesus disse. Faça o que Jesus disse. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida, por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Você tem dedicado a sua vida ao Evangelho de Jesus Cristo? Você tem dedicado a sua vida a Jesus Cristo? Ou você tem amado mais, isso mesmo, as coisas do mundo? Ou você tem amado mais, isso mesmo, aquilo que é atraído, que te atrai, isso mesmo? E Jesus, por finalizar, ele disse, pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo, ou ganhar o mundo todo e perder a sua alma? É isso que tem acontecido. Receba Jesus Cristo, isso mesmo, negue a si mesmo, tome a sua cruz. Jesus, ele disse, meus irmãos, no Evangelho, meus irmãos, no Evangelho de Mateus 6, 13 a 14, ele disse, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Estreito é o caminho que leva para o reino de Deus, mas espaçoso é o caminho, meus irmãos, e a porta que leva para a perdição. Espaçoso é o caminho e a porta que leva para a perdição, mas estreito é o caminho, meus irmãos, e a porta que nos leva para o reino de Deus. Por que estreito e apertado, pastor? É porque é necessário renúncia, é necessário, meus irmãos, que negue a si mesmo, que venhamos carregar a cruz. É um grande sacrifício? Não, meus irmãos. Quando nós recebemos Jesus Cristo no nosso coração, entregamos nossa vida para Ele, acontece o que Jesus disse. Ele disse, vinde a mim, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Alguém por si só não consegue, mas quando recebe Jesus Cristo no coração, o Espírito Santo te conduz em todos os seus caminhos. Ele ajuda você a suportar a aflição e carregar o fardo. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo a sua vida. Eu quero orar por você. Isso mesmo, meu compromisso é para ajudar, é para levar você, meus irmãos, e mostrar o caminho para o reino de Deus, para trazer vida com abundância para você. Amém? Que Deus te abençoe. Eu amo todos vocês. Eu declaro em nome de Jesus Cristo que o Senhor te abençoe, que o Senhor possa visitar a sua casa, a sua família, todos os seus caminhos, e que você possa aceitar Jesus Cristo no seu coração. Receba Cristo no seu coração. Eu amo a todos vocês, em nome de Jesus.